Conta no processo de trabalho é o que é direito e quais são os tipos de direito, né? Então, direito é um conjunto de regras que é imposto à sociedade pela própria sociedade. Então, o direito, na verdade, ele tem a base, tem origem na própria sociedade, na manifestação da vontade da sociedade. Então, prevalece aí exatamente aquilo que a sociedade quer. Então, na busca nesse mistério da administração pública, que é exatamente satisfazer as necessidades dos administrados, as necessidades da administração e também dos administrados, não só da administração, mas também dos administrados, existe aí uma vontade, e essa vontade ela é exatamente traduzida, tem origem na sociedade e é imposta à própria sociedade. Então, é um conjunto de regras que é imposto à sociedade pela própria sociedade, pelo sistema representativo, ou seja, na verdade, ele se manifesta através daquilo que a sociedade quer, né? O sistema representativo previsto lá no artigo 14 da Constituição Federal, quando no exercício dos direitos políticos, que uma vez violado, caracteriza aí a violação aos direitos humanos, né? Então, veja que temos aí, é uma questão bastante ampla, essa questão do que é o direito. O direito é um conjunto de regras que é imposto, e aí é interessante que os senhores frisem essa questão do imposto, né? Coloquem entre aspas essa frase, esse verbo impor, o verbo impor, né? Porque, na verdade, o direito é imposto, diferentemente das regras éticas, das regras morais, não existe imposição, né? São regras que surgem espontaneamente no meio da sociedade e, sendo dessa forma, não há imposição da sanção, como há no caso do direito. Então, o não cumprimento do direito, a não observação dessa regra imposta à sociedade pela própria sociedade, geram a consequência. E a consequência é exatamente a aplicação da sanção. Então, a sanção nada mais é do que a atitude, a manifestação, a vontade da sociedade de corrigir, né, aquele que não cumpre com as regras determinadas pela sociedade. Então, toda a pena, quando se fala em pena, tem uma finalidade, que é a reeducação, a ressocialização e a reintegração daquele que cometeu a infração à sociedade. Então, veja que o intuito, a intenção da sanção é exatamente corrigir aquele que não observa esse conjunto de regras que é imposto à sociedade pela própria sociedade. E os tipos de direito, temos 4 tipos de direitos. Direito positivo é aquele conjunto de regras que é imposto à sociedade pela sociedade de forma escrita, com isso tem-se aí a imperatividade da lei, né? O espírito duralex et lex é o mais importante, o espírito duralex et lex é o que configura essa fonte do direito positivo, que é exatamente o direito escrito, o direito colocado no papel, o direito que é imposto por ser colocado no papel e, com isso, atingir o conhecimento de todos, né? Então, a imperatividade nesse ato, positivar uma lei, positivar, na verdade, é pegar aquilo que a sociedade quer e colocar num papel e aí publicar para a sociedade ter conhecimento, e esse conhecimento traduz-se em imperatividade, em obrigação para a sociedade, né? Então, lá no artigo 59 da Constituição Federal, há o processo legislativo, e a última fase exatamente é a publicação, com a função de trazer essa imperatividade característica do direito positivo. Já o direito natural é aquele direito que existe, né? Sempre existiu e sempre vai existir, independentemente de que alguém venha e coloque num papel e publique, né? Então, esse é o direito natural. O direito realista são as decisões dos tribunais. Então, nós temos várias decisões. Hoje tivemos um aí no habeas corpus, né? 193.726, em que o STF confirmou, né? O Supremo Tribunal Federal confirmou que a decisão antes unitária, né? Antes só do ministro, de anular aquelas sentenças produzidas lá na Lava Jato, em Curitiba,
agora estão realmente anuladas por 8-3, né? Foi o placar do STF hoje no julgamento do AHC, o habeas corpus 193.726, que anulou as sentenças lá da Lava Jato do Lula. Então, vejo que nós temos aí um posicionamento jusrealista perante a lei, né? Então, nós temos aí o direito positivo, que é a aplicação da lei, no caso aí, o artigo 351 do Código de Processo Penal, que é, na verdade, 358, né? Que é a aplicação da sentença na esfera criminal, né? Na esfera criminal. Então, vejam que acontece essas não houve algumas observações processuais, né? O processo, o devido processo legal em qualquer área, qualquer ramo, pode ser no ramo civil, no ramo trabalhista, no ramo criminal, tem que seguir exatamente o que prescreve a legalidade, o princípio da legalidade. E o devido processo legal, na forma que ele está posto lá no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, onde diz que ninguém pode ser privado dos seus bens nem da sua liberdade sem o devido processo legal, significa que o processo é uma sequência de atos interdependentes, porém todos eles têm um limite, esse limite está exatamente com base no princípio da legalidade, conforme prevê o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, esse é o processo. O processo não é criado pela vontade das partes, não é a vontade do juiz, né? Na verdade, a vontade no processo que prevalece, o garantismo, né, de Ferraioli, no caso do criminal, é exatamente a observação a esse princípio, que é o princípio da legalidade. E o princípio da legalidade, ele tem, logicamente, a sua base no direito positivo, mas também observa aí o direito natural e também observa o direito realista, como aconteceu neste caso aí desse habeas corpus 193.726, onde houve anulação da sentença, né? A sentença criminal, que trouxe aí lá do artigo 381 do Código de Processo Penal, 351 é a citação, não é verdade? Então, veja que o 381 traz lá como deve ser a sentença, e assim também tem como deve ser a audiência, lá do artigo 400, né? A sequência das perguntas às testemunhas do artigo 212 do Código de Processo Penal, assim como tem no artigo 459 do Código de Processo Civil, lá na Lei 13.105 de 2015, no artigo 459, assim como tem no 212 do Código de Processo Penal, o advogado, por exemplo, não pode, nem o promotor, ele pode induzir a testemunha à resposta, né? A resposta tem que ser objetiva, instantânea, né? Sem rodeio, não é verdade? Então, isso é a lei, né, dizendo como deve ser o devido processo legal do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. O que acontece no devido processo legal por força do artigo 5º, inciso 54, que diz que ninguém será privado dos seus bens ou da sua liberdade sem o devido processo legal. Então, cada ato desse, a citação, a audiência, a sentença e muitos outros, eles estão exatamente dentro daquilo que prescreve a lei. Saiu disso, anula o processo, né? No caso aí, o artigo 563 do Código de Processo Penal causou anulação aí, e que foi julgado hoje no jusrealismo pelo Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus 193.726. Então, se não cumpriu aquilo que está na lei, cada ato interdependente do processo tem lá a sua estipulação, o limite, né, estabelecido pela própria lei com base no princípio da legalidade. Se não observado esse limite, aí dará causa para a anulação. E como aconteceu exatamente lá em Curitiba, com a anulação daquelas sentenças do artigo 381 do Código de Processo Penal. Muito bem, então vejo que isso aqui é um exemplo bom do que acontece no processo. O processo não é a vontade das pessoas, a vontade do juiz, não. Tem todos têm ali dentro
de cada atribuição, cada competência, cada função tem um limite de competência, do que até onde pode ir, o que pode fazer. E isso está previsto